Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal de Coé. Mais uma vez, é uma enorme felicidade ter vocês aqui. Espero que vocês curtam o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal. Já deixa o like aí para você não se esquecer. E vamos pro vídeo. E a série que nós vamos falar hoje chama Inacreditável. Realmente é inacreditável crimes como esse acontecer hoje em dia. Eu falo hoje em dia porque os crimes de estupro que trata-se na série aconteceu dos anos de 2008 a 2011. Então essa série é baseada em fatos reais que aconteceu. E as investigadoras da vida real chamavam Stacy e Edna. E na série elas estão usando outro nome para as personagens, mas na vida real ela chamava Stacy Edna. Eu vou deixar o link aqui embaixo do artigo, traz toda a história por completo, porque é muito extenso, porque o crime realmente é bem complexo. E então, se vocês se interessarem, podem ler aqui embaixo e é muito interessante. Para vocês que gostam do tema, eu aconselho ler, é bastante interessante. Não interessante no sentido de ser bom, mas de saber como o ser humano pensa e tal. E para vocês terem uma ideia, essa série trata sobre estupro. O cara que foi condenado, né, o rapaz que foi preso, foi pego pelos crimes, ele foi condenado como estuprador em série. Eu nem sabia que existia essa categoria. Para mim existia assassino em série. Estuprador em série. Foi, tipo, novidade e eu fiquei assustado, horrorizado com isso. Que acontece essas coisas. Mas vendo a série eu pude aprender mais um pouquinho e conhecer um pouco mais esse lado obscuro do ser humano. Eu aconselho, se você assistir essa série, se você gostar do tema, sabe? Se você se sente curioso para saber coisas assim, porque ela é uma série muito forte, tem muitas emoções, pode despertar gatilhos em pessoas que já sofreram abuso. Também ela não é uma série assim muito rápida, assim, uma série muito envolvente. Ela é uma história que você tem que ter paciência para assistir. Então, se você não é daqueles que tem muita paciência para séries cult, assim, eu acho melhor. Você pode assistir meu vídeo, mas se não quiser, não precisa assistir a série. No começo da série, a gente vê de cara a Mary relatando um abuso sexual. Ela ligou para a polícia e os investigadores estavam lá relatando tudo que aconteceu, pegando provas e tudo, e tal e coisa e tal. E depois de eles tirarem todas as fotos, pegarem depoimentos, parecia assim que o policial tava cagando pra Mary, sabe? Tava parecendo que aquilo lá era um fardo, que ele tava fazendo. E eu, particularmente, naquele episódio, achei o cara escroto. Eu não vou falar que todos os policiais são assim, mas foi a minha, assim, o que eu vi sobre o rapaz que estava fazendo a investigação lá. E ele estava tratando a Mary de um jeito, assim, bastante escroto. E questionava ela como se ela estivesse contando algo que não fosse real. Realmente, o estupro foi uma coisa bem inacreditável, assim. O estuprador não deixou nenhuma prova, assim, não deixou digitais, não tinha cabelo, não tinha nada, assim, era um cara muito profissional. Ele participava do exército, então teve dispensa honrosa, então era um cara que sabia muito, assim. E para vocês terem uma ideia, vendo a série, a gente descobriu que policiais escreveram um livro de análise forense sobre como fazer um estupro de forma completa, assim. Você fazer um estupro sem deixar nenhuma marca. Assim, como que policiais podem fazer uma coisa dessa? Tipo, isso é um absurdo. Quando eu vi esse livro deve existir ainda, né, e tal. Mas quando eu vi ele, eu falei assim, não pode acontecer isso. O ser humano tipo... É impensável o que passa pela cabeça do ser humano. E a Mary era uma pessoa bastante problemática, porque ela era uma órfã e ela passou por vários lares adotivos, num tipo de programa que tem lá nos Estados Unidos, que você vai sendo adotado por casais que estão dispostos a adotar crianças mais velhas e tal. Uma das antigas mães da Mary, não estava dando também muito crédito do fato dela ter sido estuprada. A mãe atual, ela estava dando bastante ideia, inclusive ela conversava com a outra, falando assim, a gente tem que tomar posição sobre isso que aconteceu com a Mary, mas a outra mãe falava assim, não,
a Mary é assim, ela tá só chamando atenção e tal. Então essa mãe, que já não estava dando muito mérito para Mary, ela foi até o inspetor Parker, né, que era o policial que estava investigando, e contou que a Mary era uma menina problemática, que muitas das vezes inventava história para chamar atenção, que ela era carente por isso, às vezes ela pode ter imaginado isso e tal. E eles chamaram ela de volta na delegacia e perguntaram se ela realmente tinha sido estuprada. Aí você pensa, uma pessoa que tem uma mente tão perturbada, com tantas coisas assim que aconteceu na vida dela, ela, ainda mais depois de acontecer um estupro, ela não vai estar com a mente totalmente sã no sentido de se abrir, de se falar. Então ela falou que ela inventou o estupro, ela preferiu negar. Ela preferiu negar o estupro que falar que foi estuprada. E aí então os policiais fizeram ela assinar um depoimento dizendo que ela mentiu e tudo. E o Estado ainda teve coragem de acusar ela de ter feito uma denúncia anônima. Para vocês verem o que acontece. E depois disso, 3 anos depois, teve outra vítima. Assim, esse cara fez muitas vítimas, 30 vítimas, mas assim, depois a série pula 3 anos e vai para uma outra vítima que esse cara, ele abusou. E aí já é uma inspetora que faz a investigação do caso, a Karen, que inclusive a atriz que faz a Karen, ela fez Good Last, uma minissérie que eu me apaixonei, e tem vídeo dela falando aqui, se vocês quiserem assistir, da Netflix, eu recomendo. E ela tem assim, essa atriz, ela tem uma qualidade assim de mãezona, sabe? De abraçar e tudo. E ela se juntou com a Grace Husman e tipo a dupla que fizeram ela para investigação desses crimes foi bastante assim brilhante, porque assim, enquanto a Karen estava investigando esse crime que aconteceu 3 anos depois, a Grace estava investigando outro crime que aconteceu também. E tipo, a Karen ficou sabendo que a Grace estava investigando um crime igualzinho a ela. Então elas juntaram forças e começaram a investigar esse cara. Foi muito cansativo tentar descobrir isso, mas elas em nenhum minuto deixou a peteca cair. E mesmo investigando crimes assim, com provas mínimas, um crime quase impossível de se descobrir, elas não desistiram e continuaram e conseguiu prender o cara. Depois, quando elas conseguiram coletar as provas, elas descobriram que a Mary tinha sido vítima, mas ela não estava naquela relação que elas achavam de vítima e tal. E aí ela ligou pro Parker, que ficou horrorizado quando descobriu. O Parker foi lá, viu todas as provas, viu a cagada que ele fez e pediu desculpas para Mary. Então a gente pode perceber a diferença entre a investigação de um estupro, assim, de uma violência sexual para a mulher, de um homem para a mulher. Não que os homens não investigam direito ou vice-versa, mas a mulher, ela se preocupa mais, ela tem um cuidado maior, e eu acho que por ela ser vítima disso, eu acho que isso ajuda bastante na hora de investigar. E tipo, a Karen e a Grace, elas tinham tipo uma fome sagaz para pegar o culpado. E o Parker não. Tipo, em 3 dias mais ou menos ele encerrou o caso da Mary e isso aí. Então, eu queria deixar aqui nesse ponto essa diferença entre a investigação de estupro de um homem investigando e uma mulher investigando, a diferença que é. Para vocês entenderem a dificuldade, tipo, foi pegar esse cara, tipo, o cara era perfeito, tipo, igual o livro que eu citei aí, ele tinha esse livro na casa dele, tipo, e ele, depois disso, num depoimento que ele foi melhorando a cada vítima que ele ia fazendo, ele ia melhorando. Então, tipo assim, o cara se depilava tudo para não deixar pelos, fazia a mulher tomar banho por 20 minutos para não ter nenhum resquício químico dele na pessoa. Então, assim, pegar esse cara foi quase uma missão impossível, assim, e realmente as duas investigadoras estão de parabéns, assim. Elas foi muito bom para a vida dessas pessoas que foram vítimas e fizeram justiça, porque
ele pegou a pena máxima que existe lá nos Estados Unidos, que é 327 anos e 4 meses. E partindo para o final, eu acho que essa luta e esse tema é bem válido. A prevenção contra a violência contra a mulher e contra o estupro é bem válida. Se você vê ou se você tiver, tipo, presenciando algo, ou se você até não tiver certeza, mas pensar que pode estar acontecendo algo, conte para autoridades competentes investigarem, porque isso é sério, isso mata e faz muitas vítimas a todos os anos. Então aqui eu quero aproveitar esse vídeo para incentivar você a que vê esse tipo de coisa, ou você que sofre, a denunciar o agressor, porque é muito importante, e só com o apoio de vocês, tipo, com a denúncia de todos, que nós vamos construir um mundo melhor e um mundo com menos caras igual a esse, que pega a mulher e faz de objeto, faz delas o que quer. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente, tipo, esse não é um grande assunto, assim, não é um assunto assim que enche assim a boca e os pulmões para falar. Realmente uma série triste, mas espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gostou, deixa o joinha. Se não gostou também, por favor, deixa o joinha aí, vai ajudar bastante. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, e se você já é inscrito, muito obrigado por ter sua presença aqui mais uma vez. Espero que você não tenha perdido tempo e que você tenha gostado do meu vídeo. Então galera, eu vou nessa e tchau!